Seria Jair Bolsonaro, o Donald Trump do Brasil? You are fake news. Mais um fake news da Globo. CNN is fake news. I don't take questions from CNN. Isso é uma mentira. Donald Trump e Jair Bolsonaro, ambos são nacionalista, conservador, polêmico, crítico da imprensa. São conservadores no aspecto moral e liberais no aspecto econômico. Os dois têm um discurso de defesa da família tradicional e valores patrióticos, além da birra com a imprensa. Ambos são acusados de serem homofóbicos, racistas e machistas. Percutiu muito aqui ontem a declaração que o senhor deu à imprensa de que era preciso o país combater a violência com violência. Você está no canal Hora Final, e esse é o assunto de hoje: 10 coisas que Donald Trump e Jair Bolsonaro têm em comum. Significado dos nomes. O nome Donald pode ser traduzido como "O Senhor é o meu juiz", ou ainda "O Senhor traz juízo", o mais poderoso do mundo. John, ou João, significa "Deus é cheio de graça, agraciado por Deus", ou a graça e misericórdia de Deus. Este nome aparece no Novo Testamento da Bíblia Sagrada Cristã. A expressão inglesa Trump significa trombeta, isto é, estes dois nomes representam o líder da nação mais forte do mundo. Significado do nome Jair. Jair significa ele brilha, ele resplandece, ou ele ilumina. O nome Jair tem origem a partir do hebraico Yair, que significa iluminado por Deus. Este nome aparece no Velho Testamento da Bíblia Sagrada Cristã. Personalidade de Jair: guerreiro com muita motivação e vontade de trabalhar. Significado de Messias vem do hebraico Meshia, que significa ungido. Foi o título dado a Jesus. Tem o mesmo significado de Cristo, que também quer dizer ungido. 2. Trump precedeu Bolsonaro. Outra coincidência incrível entre os dois líderes está no nome do meio, o brasileiro Jair Messias Bolsonaro, ou seja, seu nome do meio se refere a Jesus. E o americano, Donald John Trump, seu nome do meio é o mesmo daquele que preparou o caminho para o Messias. John é João, exatamente como João Batista, e este precedeu o Messias. Trump também precedeu Bolsonaro, isto é, pelo menos, no mínimo, algo muito curioso. O presidente Jair Bolsonaro nunca esconde sua admiração pelo presidente dos Estados Unidos. Trump é um exemplo para mim. Sei da distância que nos separa, mas pretendo me aproximar dele, para o bem do Brasil e dos Estados Unidos. E é útil levar exemplos daqui para o Brasil, afirmou em outubro de 2017 durante uma viagem aos Estados Unidos. 3. Bordão. Já virou um bordão dizer que Bolsonaro é o Trump brasileiro. Mas uma das principais bandeiras que os dois têm em comum é o nacionalismo, que transparece até em seus bordões. Trump usa o América em primeiro lugar. E Bolsonaro, o Brasil acima de tudo. 4. Apoio de cristãos. Outra área em que Trump e Bolsonaro convergem é a religião. O americano diz que é cristão presbiteriano e possui nos Estados Unidos o apoio da direita religiosa. Uma parte considerável desse apoio foi garantida com a escolha de seu vice-presidente Mike Pence, que também é cristão. Jair Bolsonaro valoriza o tema da religião em seus discursos e defende temas importantes para as igrejas evangélicas. Em 2016, ele chegou a publicar um vídeo no qual aparece sendo batizado no Rio Jordão, em Israel. 5. Redes sociais. Trump utiliza permanentemente o Twitter como principal meio de expressar suas opiniões, em uma rejeição explícita da mídia tradicional, que ele considera desonesta e injusta. CNN is fake news. I don't take questions from CNN. Sua página no Facebook tem mais de 25 milhões de seguidores, e 55 milhões no Twitter. Bolsonaro conseguiu o que nenhum outro candidato conseguiu. Ele construiu sua campanha basicamente nas redes sociais. Como Trump, Bolsonaro também acusa a mídia brasileira de divulgar fake news, e já reclamou do que considera um comportamento hostil de parte da imprensa. Mais um fake news da Globo. Sua página no Facebook tem mais de 10 milhões de seguidores e seu perfil no Twitter é seguido por 2 milhões e 500 mil pessoas. 6. Direitos Humanos da ONU.
Trump e Bolsonaro são politicamente incorretos, adotam um discurso patriota e querem fortalecer as fronteiras de seus países. Os direitos humanos também são uma questão delicada na gestão Trump. A administração do presidente Donald Trump vai retirar os Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. A decisão foi tomada após muitas reclamações sobre a hipocrisia do órgão e críticas por sua posição contrária a Israel. Também criticam o órgão por aceitar como membros países que frequentemente são acusados de abusos dos direitos humanos, como China e Arábia Saudita. O presidente Jair Bolsonaro declarou que o Brasil deixará a Organização das Nações Unidas. Há mais ou menos 2 meses falei em entrevista que já teria tirado o Brasil do Conselho da ONU, não só por se posicionarem contra Israel, mas por sempre estarem ao lado de tudo que não presta. Este atual apoio a um corrupto condenado e preso é só mais um exemplo da nossa posição. 7. China. Há uma quantidade muito grande de empresas que vão lá para comprar máquinas e ferramentas, de modo a reduzir o custo de produção no Brasil. E tem indústrias que vão para fabricar lá. Esses caminhos que os empresários brasileiros têm feito são sempre para desindustrializar, mas geram desemprego e empobrecimento do país. O presidente americano afirmou que não tolerará mais os abusos comerciais de outros países e não permitirá que vitimizem ou enganem os americanos. Trump afirma que o comércio com a China é desleal. Bolsonaro já repetiu em diversas ocasiões ser contrário ao avanço chinês no Brasil. A China não está comprando no Brasil, está comprando o Brasil, afirmou o pré-candidato em uma entrevista. Para Bolsonaro, os chineses estão explorando os minerais do país. Bolsonaro fala que o Brasil precisa explorar mais a produção mineral e fortalecer o mercado interno. 8. O número 7. Vejam só, que incrível. Donald Trump anunciou em dezembro de 2017 a transferência para Jerusalém da embaixada norte-americana e também a reconheceu como capital de Israel. Ele começou a governar em 2017, aos 70 anos de idade. Significado do número 7. O número 7 é o número da perfeição, tanto é que Deus abençoou o 7º dia e reservou-o como sagrado, inteiramente dedicado a ele. O 7 é o número da plenitude. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi empossado para o cargo em 20 de janeiro de 2017, aos 70 anos de idade, sendo a pessoa mais velha a assumir a presidência. Trump ganhou as eleições e foi o primeiro presidente a prestar juramentos aos 70 anos, 7 meses e 7 dias de vida. Indo contra as 70 nações que querem dividir a terra de Israel, Trump fez o que parecia ser o correto no momento certo. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Imitando Trump, Bolsonaro viajou em 2016 para Israel para ser batizado no Rio Jordão, e conseguiu um influente apoio para as eleições presidenciais em que foi eleito. Jair Bolsonaro foi eleito presidente no ano em que Israel completou 70 anos. No dia 7 de outubro, após as 17 horas, Jair Bolsonaro, o único candidato que defende Israel, é eleito novo presidente do Brasil. O candidato de número 17, chamado Jair, que segundo a Bíblia, é um gileadita, que julgou Israel 22 anos. 9. Armamento. Trump e Bolsonaro defendem bandeiras como o armamento do cidadão e imigração. Para ambos, os cidadãos têm o direito de se armar, e é preciso barrar os imigrantes para proteger seus países contra a entrada de extremistas. 10. Israel. Bolsonaro é o novo presidente amigo de Israel. Jair Bolsonaro mostrou há 2 anos seu apoio ao Estado de Israel. Ele confirmou que cumprirá sua promessa eleitoral de transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, felicitou Bolsonaro. É um passo histórico, justo e animador, vangloriou-se Netanyahu, através do Twitter. Trump e Bolsonaro quebraram um consenso internacional de 70 anos, ao reconhecerem Jerusalém como capital de Israel.
chegamos ao fim de mais um vídeo. O que você achou dessas 10 coisas que os presidentes Trump e Bolsonaro têm em comum? Poste nos comentários. Peço que compartilhem e deixem seu like para nos ajudar. Deus abençoe e até o próximo vídeo.